Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, minhas joias, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Plural comigo. E hoje, gente, o programa tá incrível. Vocês gostam de falar sobre saúde, né? Então, hoje a gente vai falar sobre bastante coisas bem interessantes. Mas antes, eu quero falar sobre nossos patrocinadores. Quero falar sobre a NutriWay Suplementos, na Rua Manuel da Nóbrega, 219, Centro de Diadema. Também na Rua Clodomiro, Amazonas, 886, Itaim Bibi. Avenida Hélio Pellegrino, 743, Vila Nova Conceição. E Avenida Jurema, 286, em Moema. Então, lá é um grupo. A NutriWay, gente, é um grupo, né? Então, está crescendo cada vez mais. Também tem o Espaço Rana 7. O Espaço Rana 7 fica na Rua Gaspar Ricardo, 221, Centro de Diadema. É o espaço mais badalado de Diadema. Lá é o meu espaço, gente. Você que quer se cuidar, corra e agende um horário. Também tem o restaurante Havaí, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro de São Bernardo do Campo. É um restaurante tradicional de São Bernardo do Campo. Tem 30 anos no mesmo endereço. Então, você que gosta de comida maravilhosa, tilápia, já sabe. E tem a Criativa 3D Produções. Criativa 3D Produções, você quer fazer um podcast, você quer gravar uma aula, você quer tirar fotos, enfim, gente, fala com o Délcio no 11 972 7322 3635. É isso aí. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o Júnior Cintrão, nutricionista. Hoje ele vai falar o tema do nosso episódio de hoje é do balcão de suplementos ao consultório integrativo. A jornada de um nutricionista que transformou paixão em legado. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui hoje, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos contar nossa história aí. Vamos lá, né? Eu que agradeço por você ter aceito o convite, tá? Muito Tem uma obrigado. galerinha aí te esperando, porque hoje eu vou te falar, viu? Que veio de gente repostando, meu mestre, vou estar lá. Eu falei, caracas, né? Obrigado aí pela moral, viu? Então tem uma galerinha. Boa noite, diretor. Boa noite, Ciane. Boa noite, Júnior. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, hein? Isso, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Você começou sua trajetória ainda jovem no universo do fitness. Como essa experiência inicial moldou sua visão sobre nutrição e atendimento ao cliente? Fala um pouco para nós. Bom, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, né? Eu comecei trabalhando numa loja de suplementos. Em 2006, o que era suplemento, né? Não tinha. Era uma loja uma em São Bernardo, outra em São Caetano. Caraca, era isso. não era essa loucura que tem hoje, né? Era bem diferente, e aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa loja e tal. Trabalhei nessa loja durante 2 anos, aí tive a oportunidade de gerenciar essa loja, né? Essa loja se desdobrou em 2 lojas, né? Então, enquanto o proprietário foi tomar conta da segunda loja, eu fiquei responsável pela primeira. E em até o final de 2007, e aí quando eu acabei saindo da loja, eu abri minha própria loja, que eu fiz 18 anos, foi em 2008. Então, eu abri minha empresa, né, que na época era Underground Nutrition, que era uma loja de suplementos, né. A primeiro momento era só o CNPJ, então a gente comprava os suplementos das empresas e deixava em casa e ia vendendo, né. Boca a boca, vamos assim dizer, Nossa. né. Pra falar que não era boca a boca, era Nextel, né. Tinha na época. E aí, Ai. depois disso, né, quando eu abri essa empresa, que eu tinha 18 anos, eu também já ingressei na faculdade de nutrição, mas no sopetão, né? Porque eu falei assim, pô, eu faço isso, gosto disso, o que tem a ver com isso? Sim. Né? E aí acabei entrando também na nutrição, e a nutrição também não era o que é hoje, né? Hoje mudou tudo, né? A minha finada avó falava o seguinte, quando perguntavam pra ela assim, seu neto faz faculdade do que? Ele vai ser cozinheiro. Oh, meu Deus, sério? Então eles atrelavam muito a nutrição com esse negócio de parte de cozinha, de você cozinhar. Então aí já foi tudo junto. Então eu abri minha loja de suplementos, né, o CNPJ, e entrei na faculdade de nutrição. E aí em 2009, aí eu tive a oportunidade de abrir minha loja física, né? Foi a primeira loja, foi uma coisa, para mim assim, foi um marco na minha vida, né? Era um sonho que eu tinha na época, de poder estar ali fazendo o que eu gostava. Eu só conhecia aquilo, né? Então, para mim, foi uma experiência muito positiva. Essa loja, ela durou até 2017. Eu tive 2 lojas, né? De suplementos. De suplementos. Então, e aí, em 2017 eu já estava formado na universidade, mas mesmo assim ainda continuava ali com a loja, né? E o engraçado é que o meu negócio era o suplemento, né? O meu negócio era suplemento, era loja, academia e tal.
E eu fazia a faculdade e falei, pô, tem que fazer uma faculdade, né? Eu preciso estudar, não posso ficar só vivendo de loja e tal, mas nunca, de fato, assim, pensei que isso seria que a nutrição seria minha paixão. Já era uma paixão, vamos dizer assim, uma paixão enrustida, né? Porque já Sim. executava ali de fato, mas não como nós fazemos hoje. Não falar, trazer para sua vida, para viver aquilo. Não fazia sentido para mim, para falar a Sim. verdade, né? Eu falei, não, pô, eu quero, eu gosto de trabalhar aqui, ficar aqui à vontade, trabalhar de regata aqui. E para mim era muito tranquilo, porque os amigos frequentavam a loja, então era quase que um lazer, né? Só que, como toda empresa, tem as intempéries, tem as questões comerciais, operacionais, que aí a gente vê que tem que ter bastante jogo de cintura, né? Então eu empreendo desde jovem. E essa parte da minha vida eu considero que... Não digo que eu gostaria de vivê-la novamente, né? Mas ela foi um cálcio, né? No sentido de amparar mesmo e de trazer a consciência e o caráter profissional que a gente, né? Que nós executamos hoje no nosso trabalho, né? O cuidar das pessoas e o relacionamento com as pessoas veio daquela época. Como diz Olavo Bilac, né? Fala que ser mãe é desdobrar fibra por fibra do coração. Eu acho que empreender é que é isso, porque Duro, difícil. É duro, é difícil, é uma porrada todo dia, Mas né? foi uma coisa muito legal, assim, eu tenho muito carinho, né? Depois ainda quem quiser aí entrar no Instagram, ainda tem o Instagram da loja, né? Tá, nem sei mais qual que é a senha lá, tá lá ainda. É Underground Nutrition. Foi a última loja que eu tive, né? Então, durou até 2017. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito positiva. Foi fundamental hoje para conseguir trazer o caráter profissional. É muito bom, né? Hoje você atua com modelo clínico integrativo, né? Como conciliar nutrição, avaliação física e prescrição de treinos faz a diferença do resultado dos seus pacientes? O que isso... Cara, essa pergunta é excelente. Bom... É muita coisa, né? Caraca. Mas é muito legal porque, assim, normalmente, né, quando você pega um personal trainer, um educador físico, por melhor que ele seja, pode ser um melhor profissional, fica muito difícil de realmente trazer resultados fidedignos ali para o aluno, sendo que ele faz o melhor dele, mas quando o aluno sai dali, come o que quer e tal, e muitas vezes o aluno vai jogar a culpa no personal. Fala, não, pô, eu treino e não vejo resultado, mas ele não tá vendo que o que ele tá comendo não tá trazendo nenhum tipo de benefício para ele para com o treino, né? O fato de você pagar um treinador não traz resultados. Ele gera uma oportunidade para que de fato você tenha. E pensando nessa dinâmica, né, quando nós começamos a fazer o trabalho como nutricionista, no meu primeiro consultório, a gente tinha a parceria com os treinadores, né? Então, vinha um aluno ali de um treinador, a gente fazia ali o trabalho, se comunicava com ele e tal, e isso gerava um melhor resultado para ele, né? Porque ele conseguia controlar bem o ambiente de treino ali do aluno dele, e aliado à dieta ali, isso trazia um resultado, né, mais interessante, mais fidedigno. Foi passando o tempo, e aí hoje nós trouxemos essa realidade, né, para dentro do consultório, onde nós temos o treinador hoje no consultório. Então, qual que é a nossa ideia, né, para conciliar os resultados ao paciente? Assim que o paciente chega hoje no consultório, ele passa pela avaliação física, né, que no caso quem faz é minha esposa e sócia, a Luísa, inclusive está aqui hoje. Ela faz toda a parte de avaliação física do paciente e toda a parte bioquímica de exames é encaminhado para mim. Então, enquanto ele está sendo avaliado por ela, eu já estou fazendo a parte da leitura bioquímica dele. Depois, de fato, já faço ali o que precisa ser feito, o cardápio, prescrição de exames, se houver necessidade, suplementação, enfim. E aí, se for o caso, ele também é encaminhado ao treinador, que é o professor Matheus Rodrigues. E aí ele também já faz o treino junto ao paciente ali na hora. Então, a ideia é que o paciente já saia do consultório com tudo que ele precise para, de fato, conseguir ter os resultados, né? Um treinamento que respeita as necessidades dele, limitações físicas, a dieta seguindo o mesmo padrão e a avaliação física para a gente ter um fator de controle maior, né? Então, é dessa forma que eu acredito que nós conseguimos gerar resultados mais concisos para as pessoas. Nossa, muito sério tudo isso, né? Veio se desenvolvendo, né? Sim, muito legal. Tipo, já faz tudo, já sai dali já todo programadinho. Assim, ó, tudo que você precisa tá aí, agora você só precisa ter o trabalho de executar. Você acha que alguns pula de vez em quando para não executar correto e depois cobra um resultado? Achei interessante quando você falou que a pessoa acha que paga um personal tem que ter um resultado, porque tá pagando. E às vezes ele não acaba que ele não faz aquilo que tem que ser feito, né? E reclama. Na verdade, o que nós temos que entender é o seguinte, né? Tem que ter parcimônia, né? A consulta, ela não pode ser pautada só em resultados técnicos, né? A consulta como...
dentro do conceito médico, se trata o CPF, não o protocolo. A Sim. clínica é soberana. Então, o que isso quer dizer? Você precisa entender que muitas vezes o paciente, ele deseja um corpo, ele deseja algo mais estético, mas ele não tem a menor ideia do que é aquilo. Então, às vezes é uma pessoa que é sedentária, que passou a vida inteira em um contexto totalmente diferente desse, de academia e tal, mas ela gostaria do resultado máximo. Então, muitas vezes o seu papel ele não é somente fazer uma prescrição de treinos, né? Ou uma prescrição de cardápios, enfim. É você realmente trazer uma orientação para essa pessoa, explicar para ela o que isso representa e, de fato, você entender que é um processo. Explicar para ela que é um processo, né? Que o querer muito exige também que você faça muito. Então, a parcimônia vem disso, de você esperar resultados de acordo com a capacidade que você tem de fazer o esforço. Mas isso tem que ser colocado de uma forma bem tranquila, bem prazerosa, porque senão a pessoa assusta, né? E não quer fazer, né? Exatamente. Então, como diz o ditado, faz parte da vida equilibrada se desequilibrar às vezes. Então, a gente nunca podemos entender que o paciente do dia a dia é um atleta. O atleta é um atleta e o paciente é um paciente. São coisas diferentes. Então, a gente não pode exigir que o paciente tenha um comportamento de atleta. Mas ele também não pode esperar ter um resultado de um atleta não fazendo por onde, né? Então, essa é a parcimônia. É você explicar para ele assim, resultados extremos, medidas extremas, né? Portanto, você precisa avaliar o que você consegue fazer no momento. Eu sempre falo para o meu paciente que eu quero o seu melhor. É o seu melhor, não é o meu melhor. É o que você puder me entregar agora. Como diz o Cortella, é fazer o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Eu quero isso de você. E vou te dar as ferramentas que são necessárias para que você possa iniciar a sua jornada, cara, de forma concisa. Sim. E, acima de tudo, consciente. E eu vou estar aqui te esperando. Eu falo, se não me trouxer resultados estéticos, me traga resultados comportamentais. Porque a partir daí a gente vai derivar e vai conseguir achar onde está o problema e vamos resolver juntos. Então, errar faz parte do processo de acertar. Meu avô falava uma frase, meu querido avô Cintrão, ele falava uma frase que é muito coerente com esse cenário, que é assim: fazer o errado sem saber o que é certo é uma tentativa de acertar. Agora, a partir do momento que você sabe o que é certo, quando você erra é só um erro. Então, isso é importante ser colocado para o paciente. E, claro, acolhê-lo, respeitá-lo e entender que cada um tem um tempo. Essa é a nossa proposta de integração. Uau, diretor, e aí? É uma aula. Caraca, gente, tô chocada. Como é que tá o nosso chat aí, diretor? O pessoal tá chegando aqui, Marceleza, Ale Bertoldo. A galerinha acho que tá com frio hoje, hein? Todo mundo tá com frio, será, gente? Meu Deus do céu. Caraca, muito sério. Tem alguma pergunta, diretor, você, para fazer aí? Eu queria perguntar pro... Não sei se eu chamo de Júnior ou de Cintrão. O pessoal de 50 a mais, vamos dizer assim, esse processo costuma ser mais difícil, mais fácil? Tem diferença para obter resultados? Para quem tem uma etária mais avançada? Olha, eu posso falar a título técnico mesmo, né? Hoje, fazendo uma leitura do dashboard do consultório, hoje a majoritariedade dos pacientes que nós atendemos são mulheres, né? Na sua essência. E são 56% dos pacientes que nós atendemos são mulheres. E desses 56%, 26% são mulheres que vão dos 41 aos 58 anos, né? Então, bastante pessoas 40 a mais, 50 a mais, né? Hoje estão mais preocupados com um estilo de vida mais equilibrado, uma condição estética mais interessante. E o que isso leva a ver que essas pessoas nessa faixa etária, de fato, estão apresentando condições físicas bem interessantes, se você contrapor com as pessoas que são mais jovens, tá? Isso eu falo prática, dia a dia, né? Uma das especializações que eu estou fazendo agora seria a parte de menopausa e saúde integrativa da mulher. Caraca. O bem-estar da mulher, né? Então, assim, eu percebo muito que as mulheres hoje, acima de 40, 45 anos, estão com uma preocupação verdadeira e, de fato, entregando um resultado coerente com o esforço que elas fazem. Então, hoje, a maioria dessas pessoas com essa faixa etária treinam, se alimentam bem, os homens principalmente. Eu posso até falar aqui, tá? Que hoje, do nosso time, do Cintrão Team de atletas, o atleta campeão do nosso time, que tem mais troféus e que compete mais vezes por ano de forma consecutiva, tem 55 anos.
Caraca, Tá? sério? Tem 55 anos. Na verdade, hoje no time, a maior parte dos atletas que nós temos são todos atletas mais velhos. Nós temos um atleta mais jovem, que é o Matheus. Um beijão pra ele, falou que ele é meu filho. Eu peguei ele no colo. Matheus é incrível, né? Matheus Fabretti, ele tem, acho que, se eu não me engano, 24 ou 25 anos. Caracas. Mas a maioria dos atletas ali são 40 a mais. Então isso, né, dá para entender que as pessoas têm uma preocupação real e bioquimicamente falando é um pouco mais complexo, né? Nós temos entraves hormonais. Quando nós falamos da mulher, principalmente, né, eu falo muito respeitosamente, né, que a mulher é um ser superior porque é um ser que sofre mais do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista hormonal. Eu costumo também dizer que a mulher, ela sente muitas dores na vida antes de sentir, né, realmente alegrias. A primeira dor que a mulher sente de fato seria a menarca, a primeira menstruação, ela tem uma cólica, né? Cólica, Terrível. né? E é uma dor que não se compara a nada, né? Que é a primeira menstruação dela. A segunda dor que ela vai sentir durante a vida dela seria o primeiro ato sexual, que até que de fato que se torne prazeroso, não podemos negar que Vai ser incômodo. vai ser uma dor, um incômodo, né? Posteriormente o parto. Que é terrível. E quando chegamos ali na fase ali dos 48, 52 anos, nós temos a menopausa, que geram outros entraves também, né? O próprio estreitamento do ducto vaginal por ausência do estradiol, isso gera uma outra dor também, né? Então, assim, de fato, é mais complexo você trabalhar com esse público. Homens, um pouco mais simples, porque fisiologicamente falando, os homens são de fato mais simples, menos complexos, né? A mulher já existe toda uma complexidade dentro da sua essência, né? Os hormônios, nós temos os mesmos hormônios que as mulheres e vice-versa. É até um erro falar assim, estradiol é um hormônio feminino e testosterona é um hormônio masculino. Na verdade, não, são hormônios humanos, né? O que difere são as proporções que nós temos, né? Só que, de fato, a mulher, ela tem uma cadência de efeito hormonal individual muito maior do que a do homem. Então, cada hormônio, ele desempenha uma ação específica. Então, esse cuidado com a mulher, ele acaba se tornando mais aportado, né? Você precisa ter uma sensibilidade maior, não só pela questão física, né? Mas pela questão emocional, que mexe muito. O homem já é mais linear. A gente pode falar, por exemplo, da menopausa, estatisticamente falando, as mulheres tendem a entrar na menopausa a partir dos 48 anos. Na sua essência, a normalidade, a partir dos 52 anos, você já consegue encontrar, né, o estado menopático, assim, por assim dizer. Antes disso, seria a antessala menopática, que seria o climatério, né? O homem vai ter a andropausa também, né, que seria a vexatória hormonal dele, né, que vai acontecer também, não tão agressiva quanto a menopausa, mas isso vai acontecer aí, sei lá, uns 80 anos, né? É diferente, então é mais tranquilo bioquimicamente você conseguir conduzir um homem do que a mulher. É essa a grande questão. Existe uma diferença entre homens e mulheres mais jovens para homens e mulheres mais velhas, né? Mas eu costumo dizer, talvez de forma empírica, sem dúvidas, mas eu percebo que pelo fato das pessoas saberem disso, na prática, percebemos que essas pessoas apresentam melhores condições físicas do que, de fato, os mais jovens. Isso eu costumo dizer que é uma questão da sabedoria, que só vem com o tempo, né? Você acha que a mulher, depois dos 40, ela se cuida mais do que a outra mais? De Falando fato, de cuidar mesmo, de falar assim, não, vou levar a sério sim. essa dieta. Por exemplo, você passa dieta para um monte de pessoas, ou enfim, aí você vê que a pessoa dos 40 a mais, ela se cuida mais, ela leva mais a sério. Isso é um fato. Eu digo um fato, né, no sentido dentro do ambiente do meu consultório. É um fato, tá? Tanto homens quanto mulheres, 40 a mais, estão se cuidando mais. E digo mais, não digo só em relação à estética, né? Buscando estética. A gente fala muito, respeitosamente falando, o ficar bonito pelado, que seria a questão estética, não somente isso, tá? Mas assim, em termos de preocupação de saúde, de bem-estar, mulheres mais velhas, 68, 70 anos, também compõem o nosso leque ali de pacientes e buscando, se exercitando pela primeira vez. Então, nós estamos falando de uma pessoa que, na sua juventude, o contraponto operacional e comportamental era totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, para essa pessoa se reinventar, quebrar tabus que já foram pré-estabelecidos para ela durante um círculo de vida, chegar com 68 anos dentro de uma academia, cara, isso é maravilhoso. Então, sim, mulheres e homens acima dos 40 a mais estão se cuidando muito mais.
Tem são uma mais perguntinha. aplicados, né? Mais aplicado. Nós somos mais Sabedoria, aplicados. sabedoria. Tem perguntinha no chat, diretor? Tem, vamos lá. Tem uma pergunta do Ale Bertoldo. Sim. Ele gostaria de saber o que você acha das bebidas lácteas com whey e se é uma boa opção. Os idosos podem tomar para ajudar na fortificação muscular? Obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta, tá? Então, essas bebidas lácteas Tipo whey, né, que ele tá proteicas, né, que se falando. fala, seria aqueles Sim. iogurtes, seria isso? Não, whey. Não, ele Whey. tá Não, falando whey de protein não, Ele, whey. pega o whey protein. Bebidas lácteas como whey. Ah, tá. É, Não, mas é que eu perdão. falo porque ele fala pra mim que ele costuma comprar whey pra bater em alguma fruta, alguma coisa pros pais, né? Desse ponto é excelente, tá? Whey protein eu costumo dizer que é um avanço nutricional. Caraca, Sabe sério. por que eu digo isso? Porque, Mesmo os idosos não treinando? eu digo mais, a minha avó, né, respeitosa, minha avó faleceu com 98 anos, né, causa senis, né, então por idade mesmo. Eu intervi, né, do ponto de vista clínico, porque a minha avó, por disfagia, por questão de idade e tal, foi indicado para ela uma formulação, né, uma formulação senil, que são os Ensures, né, Sim. esses tipos de suplemento. Se vocês forem analisar o preço disso, é extremamente caro e eles entregam muito pouco, né? E aí você vai ver um whey protein, por exemplo, vamos colocar um Ensure hoje aí de 400 gramas, ele vai custar a base de uns 90, 98 reais, certo? Ele vai ter um aporte até interessante de proteína, não alto, tá? Interessante, um alto aporte de gorduras, carboidratos, tá? Então, assim, nada demais. Você vai pegar um whey protein de 900 gramas isolado, ele vai custar em torno de 200, 230 reais. Whey protein isolado, ele é zero carboidratos, zero gorduras, né? Zero lactose. Então ele tem uma digestão aí de em torno de 18 a 20 minutos. Pensando do ponto de vista de um idoso que já não tem mais as enzimas necessárias para fazer a quebra proteica, mesmo o whey protein sendo líquido e tendo uma absorção mais rápida, o whey protein isolado ele é extremamente mais rápido. Então pensa para um idoso que ele já é bioquimicamente deflagrado. E você tem a capacidade de dar, por exemplo, um whey protein que em 30 gramas de pó vai te oferecer 25 gramas de proteína, o que equivale mais ou menos aí a 90 gramas de frango. Caracas. Eu sou muito a favor Que do uso de whey bacana. protein, tá? E volto a dizer, e defendo, tá? Eu sou bioquímico, então eu posso falar bioquimicamente. Whey protein pro esporte, muito bem-vindo. Para pessoas que não se exercitam, muito bem-vindo também, porque afinal de contas, muitas vezes que nem eu tô aqui agora participando do programa e eu tenho que fazer minha refeição. Eu não consigo fazer minha refeição, um whey protein seria bem-vindo, iria me entregar o volume de proteína que eu preciso. Já pensou pegar minha marmita cheia de frango para comer, que agora fica incoerente? Olha aí, Se diretor, eu tá pegar- vendo? Dá pra você tomar seu... Se eu Não, pegar, por exemplo, um whey Olha só protein, que legal, né? passa batido. É claro que, né? Não é Sim. porque é Pode legal. substituir, Não né? pode ficar substituindo, mas, mas pode ajudar. Mas eu tô falando até de uma pessoa que não treina. Às vezes a pessoa tá Uhum. no trabalho. Qual que é a opção? Ou eu saio do meu trabalho para comer uma coxinha, ou eu levo um shake de proteína. Do ponto de vista nutricional, que vai ser mais saudável. Com certeza. Então, não só para quem treina. Para quem não treina, para idosos, volto a dizer, é um ótimo aporte de proteína, uma proteína de altíssimo valor biológico. Temos tipos de proteína diferentes. Sim. O whey hidrolisado, ele tem uma absorção de 9 minutos, então ele é extremamente rápido absorvido, tá? Então isso é muito interessante para uma pessoa que já tem debilidades gastrointestinais. Como, por exemplo, a prática clínica mais antiga, o bariátrico, na sua Sim. essência, uma vez operado, parte do tratamento era a suplementação de whey protein isolado, né? É que o pessoal faz uma demonização com o uso de suplementos, que suplemento é só para quem treina, e não tem nada a ver. Suplemento, ele vem para suplir uma eventual necessidade que você venha ter no seu dia, né? E você pode ver que até as marcas hoje, elas não estão mais trazendo apelos fortes no sentido de musculação, sim um apelo clínico, né? Temos marcas hoje que trabalham muito nisso, né? A Sanavita, a VitaForce, são marcas com titularidade mais clínica, um rótulo mais clínico. VitaForce, eu tenho, Né? Então, umas o coisinhas, whey né? protein é ótimo, tá? Tanto para você conseguir ajustar o volume proteico da sua dieta, tanto para algumas condições gastrointestinais, de patologia, terceira idade, tá? Até mesmo para jovens adolescentes ali, vamos colocar ali a molecada ali, 11, 12 anos. Por que não usar o whey protein? Qual que é a diferença? É proteína. Então, se for pensar que não pode tomar whey protein, então não poderia comer comida que tem proteína, achando que isso vai fazer mal, tá? Tem mais perguntinhas. Eu Muito, tava vendo... muito boa essa sua resposta, para mim. Principalmente, né? Principalmente porque eu sou muito desconfiado daquilo que não é natural. Então, o whey protein é natural.
E volto a dizer. Veio embalado, eu já olho Não, sim, meio de desse lado, ponto, entendeu? sim. Eu digo natural, né? Então, assim, eu comecei a tomar, mas eu comecei, será que isso aqui realmente é satisfatório, é bom? Então, a sua fala me deixou mais Não, tranquilo. é um ótimo produto. Lembrando que assim, né? Não é porque é saudável que dá para comer caminhões. Sim, não vai Precisa substituir, né? É para estar complementar, presente né? dentro de uma densidade calórica, de uma Sim. distribuição proteica. Não tem problema, esse negócio de excesso de caloria, não tem problema. Então, whey, excelente. Tá vendo aí, né, Ale Bertoldo? Sua pergunta respondida. Tem mais alguém, né, Tem diretor? uma pergunta, Raoni Franca, não sei se é o mesmo assunto, então eu vou repetir aqui. Ela quer perguntar sobre sua visão a respeito de alimentos que a indústria está oferecendo à base de whey. Não sei se seria a mesma Entendi. É o coisa. Raoni. Raoni. Aí era o que eu tinha entendido anteriormente, que seria essas bebidas, os iogurtes proteicos, né? Entendi. Barrinhas de proteínas. Bom, são interessantes, né? Do ponto de vista nutricional. Mais ou menos. 70%, vamos dizer assim. Para pensar comigo. Bom, se a pessoa. Qual que é a justificativa desse tipo de produto? É que eu não tenho tempo. Então eu vou até a padaria, né? E compro um iogurte proteico, né? Um Iopro da vida, enfim. É legal, ele vai ter ali em torno de 15 gramas de proteína e tal. Só que esse tipo de produto, eles são, como que eu posso dizer? Eles são um resíduo, né? Da indústria. Aquilo ali é o que sobra, então eles conseguiram ali, como sobra proteína de fato, então eles fazem ali um catadão e fazem esse tipo de iogurte que tem mais proteína. Volto a dizer, não é ruim. Entendi. Mas assim, não compensa, porque veja bem, você vai pagar num iogurte desse aí em torno de 8, 9 reais, vem 250 ml, tá? Às vezes é mais fácil a pessoa ir lá comprar um iogurte, 2 ingredientes, que é leite e fermento, custa R$ 2,99. Ela compra um pote de whey, um concentrado, que vai custar uns 130, 140 reais, 1 quilo, 900 Sim. gramas, e deixa lá. Quer tomar um iogurte proteico? Põe um scoop de whey dentro do iogurte natural e toma. Ali você tem uma biodisponibilidade muito maior, com menos resíduos lácteos, com menos resíduos industriais, né? Menos processos. Eu acho mais interessante. Eu não acho ruim. E menos conservantes também, Bem né? menos, tá? Eu não acho ruim, volto a dizer. Eu tenho vários pacientes que usam por essa questão de tempo e tal. Entre comer uma coxinha e tomar um iogurte proteico e uma fruta é melhor. Tomar, né? Né? Dos piores, o menos ruim, né? Dos males o menor, vamos dizer assim, né? Legal. Bom, eu vou deixar o diretor ler mais uma perguntinha aí, né? Que tem o Raoni, é o rapaz que eu te falei. Raoni. Um abraço, Raoni. Raoni, um abraço pra você, obrigada. Ele falou, é um prazer te assistir esse ano. Imagina, prazer é todo meu. Logo, logo ele vai estar aqui também para contar a história dele. Tô ansiosa, hein, Raoni? Foi a pergunta dele que eu acabei de fazer. Eu só mandando um abraço pra ele, que ele falou, manda um abraço, tô assistindo e tal. Um abraço, Raoni. Valeu aí por estar participando. Quero mandar um abraço também pro Levi Rodrigues. O Levi Rodrigues, ele tá sempre aqui nos assistindo. Boa noite, Ciane. O programa hoje, estou vendo o podcast Na Casa com a Mulher e as Filhas. Um abraço para você e toda a sua família. Ele é lá de... Ai, gente, depois de São Bernardo do Campo, para lá. Bem... Santo André... Não, é para outro lado. Para esse lado do... Esqueci o nome, vai me matar. Riacho Grande. Riacho Grande. Um abraço. Eles estão todo mundo ligadinho. Então, olha só. Cintrão, qual é o papel da educação nutricional nas escolas para formar hábitos saudáveis desde cedo? Esse é uma A sua visão, assim. É uma ótima questão. Eu tive a oportunidade de fazer estágio, né? Na época da universidade, em uma escola pública, né? E o que nós percebemos é o seguinte. Quando eu fiz estágio nessa escola pública, o meu projeto integrativo para a escola era aumentar a adesão à merenda, né? Aí você fala assim, mas qual que é a dificuldade? A gente está falando de uma escola pública que, de fato, vai oferecer comida, né, para os alunos. Sim. E você tem que trabalhar para aumentar a adesão, ou seja, aumentar o número de alunos que comem a merenda, que é dado de forma gratuita, né? Qual que é a questão? A questão é muito simples. A educação nutricional, ela parte do entendimento do que é o alimento, do que ele faz, né, e da repercussão social que isso gera. Quando nós entramos em uma escola pública de bairro, o que nós temos? Nós temos estudantes, crianças, que de fato são carentes, muito, mas muito carentes mesmo. Isso eu convivi com isso. Muito carentes a ponto de o que eles comem é só o que a escola oferece, tá? E também nós temos crianças ali que estão ali dentro da escola, né, mas teriam condições ali, de repente, de comer numa cantina, né? E o que a gente percebe é o seguinte, na escola,
o que dita o que é legal e o que não é aquele que come na cantina. Aquele que come na cantina é legal. Aquele que come na merenda, não. Ele é pobre, ele é zoado, né? Então, muitas crianças que passavam fome, que realmente não tinham que comer, deixavam de comer por vergonha. Qual que é a conduta, né? Como que eu preciso atrair aquele público? Mas como que eu posso atrair aquele público sendo que ele tem uma barreira ali, uma barreira social? Sim. Eu preciso trazer o maior. Qual é o maior? É aquele que come na cantina, aquele que, né, graças à condição dos pais, ele pode comprar um salgado e tal. E fazer essa criança comer na merenda, ela gera um efeito manada para que aqueles mais simples não se sintam oprimidos, né, em comer. Então foi a primeira proposta. A parte da educação nutricional já começa daí, né? Tanto que hoje nas escolas, se eu não me engano, não tem mais cantina, tá? Por dois motivos. Porque não são alimentos saudáveis, né? Não existe nada de saudável em a criança comer uma coxinha com refrigerante 9 horas da manhã. É verdade. A escolha da criança é uma coxinha com refrigerante, que é bonito, é legal, eu estou comprando, né? Ou comer um prato de arroz com feijão feito pelo nutricionista ali pela escola. E posso dizer, tá? O pessoal tem muito preconceito com comida de escola. Comida de escola. Não é. Não é ruim a comida da escola, tá? Eu lembro que na época as senhoras que trabalhavam na cozinha, lá, cara, comida de mãe. Cuidadosas, faziam o melhor né? que elas podiam nas condições que elas tinham. Então a primeira parte da educação nutricional vem do consenso social, de não haver essa separação. De fato, crianças que passavam fome em casa deixavam de comer na merenda. Então a gente conseguiu fazer um projeto para aumentar a adesão à merenda em 40%. Isso mudou bastante o cenário. O segundo cenário é o entendimento do que o alimento representa de fato para a sua vida. Você colocar a educação nutricional como um dos pilares formadores de educação é de extrema importância, por quê? Para a criança ser mais seletiva de forma positiva no que ela vai comer. Então, por exemplo, é muito comum de você ver em escola as crianças levando bolinho Ana Maria, todinho. Aquilo sim não é um alimento de boa qualidade, né? Então, por exemplo, quando a criança entende, ela aprende aquilo, ela leva isso para casa dela, muitas vezes leva esse entendimento para os pais também, e isso muda todo o cenário familiar. A educação nutricional, se ela fosse implementada de fato como uma matéria na escola, nós teríamos menos problemas de saúde pública relacionados à obesidade e às doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, né? Sim. Diabetes, a hipercolesterolemia, né? As dislipidemias como um todo. Então, a educação nutricional ela é importante não só para nós conseguirmos ter adultos mais saudáveis, como crianças e, posteriormente, jovens e adultos, na sua essência, saudáveis também. Mas sobre a obesidade, né? Você acredita que é uma escolha individual ou um problema de saúde pública? Sobre a obesidade. Vamos colocar aqui assim, sem demagogia. Sim. Se uma pessoa pudesse escolher não ser gorda, de fato ela escolheria, né? Eu não defendo, eu sou atleta de fisiculturismo, trabalho com fitness de alto rendimento e eu sempre fui muito claro para os meus pacientes que eu não defendo extremos. Não defendo extremos. Então, para mim, na minha opinião, é o seguinte: a pessoa ela não precisa ser fitness, a pessoa ela não precisa ter um padrão estético pré-estabelecido. Porque falaram que é bonito. Isso não interessa. O que interessa do ponto de vista operacional é se as condições físicas que aquela pessoa tem não limitam ela, né, de se movimentar, de comprar uma roupa, e também você não tem entraves bioquímicos nos seus exames. Então, a partir do momento que bioquimicamente você é saudável e você não tem limitações, você não precisa ser magro ou fitness. Você só não precisa ter uma condição que te limite. Então, por exemplo, obesidade, como eu disse, se a pessoa pudesse escolher não ser gorda, de fato ela escolheria. Quando eu falo que eu também posso afirmar que é um problema de saúde pública, porque é uma doença psicossomática, tá? A obesidade, nós temos a obesidade fisiológica, que é menos de 3 a 4% da população que tem mesmo, que a pessoa faz dieta e não emagrece, mas o restante são fatores epigenéticos da sua volta. Sim. Né? Então, é muito fácil julgar uma pessoa que está fora do peso, é preguiçoso. A pessoa está gorda porque é preguiçosa. Está gorda porque não liga para a imagem. Mas tem um cenário por trás disso. É muito mais fácil eu ter um dia ruim de trabalho, chegar em casa e pedir uma pizza e comer, do que de fato ir para academia. Então, a comida não te julga, ela só te traz o prazer. Entende? Então, a obesidade vem disso, da somatização. A pessoa, às vezes, vive um ambiente ruim e a fuga que ela tem é justamente comer. E aí, com o tempo, isso vai trazer problemas fisiológicos para ela, que foram os problemas que eu citei anteriormente, né? As doenças crônicas não transmissíveis. É uma escolha. Mas não é tão simples. E não deixa de ser também um problema de saúde pública, tá? Diretor, como está nosso chat? Está Vamos lá. bombando, meu Tem umas Deus. perguntinhas aqui.
O Mas aí, Guilherme de Vito, ele pergunta o seguinte: existe algum suplemento ou dieta que ajude a manter o pump pós-treino? Não sei o que é. E qual a função do BCAA? Legal. Bom, o pump no pós-treino é o que nós chamamos de hipertrofia sarcoplasmática, né? Isso acontece no momento que você se exercita, você tem um rompimento de fibras parcial. Não é um rompimento negativo, senão sim. seria uma lesão. É uma microlesão. Essa microlesão, na essência do sistema imunológico, vai ter a mobilização de leucócitos e isso vai gerar um processo inflamatório local, do qual vai trazer um leve edema ali, né? Durante o treinamento, você tem um aumento de fluxo sanguíneo intramuscular, então isso aumenta o volume. E aquele efeito pós-treino de pump, de se sentir grande, é um processo, é uma reação imunológica. Nós chamamos de reação histamínica, tá? Esse pump, é Guilherme? É, Guilherme. Guilherme, olha, esse pump, infelizmente, não tem como manter. Você já pensou se a gente conseguisse ter um suplemento para treinou, teve o pump, ficou grande, vai para casa, Vai pra fica casa grande no outro dormir. dia, treina, tem Aí mais um, tá- né? Aí você tá demais, né, Ó, Gui? Pelo amor não- de Deus. Mas, cara, eu tava pensando nisso esses dias. Seria maravilhoso se tivesse, mas nós não temos, Ele tá? quer manter o... O pump é o pump, né? O pump é naquele momento ali que você tem. É uma reação do nosso corpo, uma reação histamínica, tá? Durante o treinamento, pelo aumento de vasodilatação e fluxo sanguíneo e oxigenação do músculo. E o posterior, o microprocesso inflamatório que é gerado através da mobilização de leucócitos, tá? É através desse processo inflamatório que vem, né, a mobilização de células satélites e síntese proteica para recuperação muscular. Então esse pump ele é necessário, mas infelizmente a gente não consegue manter. E a respeito do BCAA, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, eles hoje, do ponto de vista de suplementação, eles não são interessantes, tá? Por que eles não são interessantes? Falar para você que você vai ter uma melhor construção muscular a partir do momento que você suplementa o BCAA, porque são aminoácidos que no nosso corpo não produz, não faz sentido, veja bem. Quando você come um frango, ele vai ter BCAA também, mas ele vai ter todos os outros aminoácidos não essenciais, tá? E para a gente conseguir fazer a síntese proteica, nós não precisamos só da leucina, da isoleucina, da valina. Nós precisamos de todos os outros aminoácidos. E os estudos mostram que aumentar o aporte de leucina, por exemplo, que é o aminoácido chave para aumentar a síntese proteica através da síntese de mTOR, aumentar o número, a quantidade desse aminoácido não vai promover uma maior síntese proteica ou ainda uma maior recuperação muscular, desde que você já tenha a suplementação ou o consumo de proteínas de alto valor biológico que oferecem todos os outros aminoácidos. Então, parando para pensar nessa forma, né, e até um tanto quanto bioquímica, não faria sentido eu suplementar BCA. Ele não vai me ofertar energia, não vai acelerar meu processo de recuperação muscular, tá? Então, assim, hoje cai em desuso. Existe algum uso para o BCA de fato, porque ele é vendido até hoje? Por que eu usaria BCA? Vamos lá, vamos colocar dois casos um pouco mais extremos, tá? A gente pode pensar, por exemplo, existem estudos que mostram que, por exemplo, pacientes que têm, por exemplo, algum grau de cirrose, tá? Seja ele do menor ao mais severo, a suplementação de BCA pode vir a ajudar no processo de regeneração hepática, tá? Assim como a glutamina, que aumenta a síntese de glutationa hepática. Outro cenário que nós podemos utilizar o BCA seria, por exemplo, quando eu tenho um atleta de fisiculturismo no período de depletação muito extremo e eu preciso manter a aminoacidemia dele constante, porém eu não posso ter calorias. Então, fazer a suplementação de BCA pode ser uma estratégia interessante nesse conceito, tá? Mas veja que é muito específico, né? Daí que... E as doses são bem altas, tá? 12, Caracas, 15, 20 gramas, tá? Dia ali. Desses aminoácidos. Então, assim, para o dia a dia, não vejo o menor sentido. Eu, humildemente falando, eu acho que você pode direcionar o custo desses suplementos para um whey protein mais saboroso, ou até mesmo para dieta, tá? Tá vendo aí, né? Tá vendo aí, né, Guilherme? Tá querendo ficar todo fofinho, Bombadinho, quer ficar bombadinho. Não sei não, hein? Vigia, garoto. Acho que o Marceleza fez pergunta aí, Sim, né? vamos lá, é muito interessante a pergunta dele. Numa dieta vegana, quais nutrientes, vitaminas e minerais precisam ser substituídos pela proteína animal? Bom, o problema da dieta vegana é o seguinte, né? Quando você pensa numa dieta vegana qualitativa, do ponto de vista nutricional, é até mais fácil de você conseguir orquestrar, porque você consegue, através dos mix, tanto das oleaginosas, das leguminosas, né, das frutas, legumes e verduras, criar um ambiente interessante ali. Menos para as vitaminas do complexo B, que a biodisponibilidade é menor, tá? E acaba ficando deficiente, acaba tendo que suplementar.
Quando você começa a trazer o princípio da dieta vegana para o ponto de vista de contagem de macronutrientes, não somente calorias, fica mais difícil. Porque com poucas exceções, né? Com ali a quinoa, a soja, mas são muito específicos, tá? Todos os alimentos dentro de uma dieta vegana, na sua essência, eles possuem uma grande quantidade de carboidratos também. Então, quando você vai fazer o balancete da dieta ali, fica difícil de você conseguir trazer uma majoritariedade proteica sem exceder o volume de carboidratos dentro das calorias, tá? Mas quando o vegano aceita fazer a suplementação, ele pode estar usando, por exemplo, a proteína da ervilha, que é legal, a proteína da soja. Nós temos o rice protein também, que é a proteína do arroz, é menos utilizada. Hoje mais a da ervilha e a da soja, tá? E eu recomendo, né, que se a pessoa for vegana, fizer exercício físico, fizer musculação, ela vai precisar ter um aporte de proteína adequado. Ela vai precisar. Então, muitas vezes buscar esses alimentos, esse nutriente, através só da alimentação, torna uma dieta muito cara, muito cara. Tem que ser uma dieta que tem que ser muito diversa, tá? E isso nós sabemos que são para poucos. Sim. Né? Então, o uso de suplementação é importante, junto com a suplementação de vitaminas do complexo B também. E suplementação de ferro em alguns casos, tá? Eu tenho muito poucos pacientes veganos, eu acho que eu tenho em torno de 3 pacientes veganos, tá? Mas eles colaboram bastante na prescrição, é mais fácil de trabalhar. Quando existe uma restrição ali também, do ponto de vista filosofal, né, dentro do que se representa ali o ser vegano, né, fica até difícil de você suplementar, porque a empresa precisa corroborar para isso, a empresa precisa ter vários selos ali realmente, que não usam nenhum tipo de produto de origem animal, então isso acaba... vamos dizer assim, reduzindo cada vez mais, mas todo vegano que precisa treinar, que tem ali um interesse em desenvolver uma massa muscular, se não conseguir ter uma dieta diversa, precisa de fato fazer a suplementação de proteínas de origem vegetal, né? Ervilha, soja, e a suplementação de vitaminas do complexo B e ferro, tá? Diretor, Sim. tá com fome? Tô com frio, mas tô com fome também. Vamos pro Havaí? Bora. Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, por favor. A gente vai falar um pouquinho sobre o restaurante Havaí, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433. Não saia daí. Já já a gente volta. Restaurante Havaí, mais de 30 anos no mesmo endereço, um restaurante tradicional aqui em São Bernardo do Campo. Aqui você encontra pratos à la carte, encontra porções, aperitivos, drinks e muito mais. Venha pra cá. Vem para o Havaí, a sua casa fora de casa. Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2433, centro de São Bernardo do Campo. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Olha só, gente, quero mandar um abraço especial para todas as pessoas do restaurante Havaí, pro Cabelo, pro Petrúcio, pro Cláudio, enfim, gente, toda a galera, tanto da noite quanto durante o dia. Lembrando que o restaurante Havaí, ele abre às 11 horas da manhã até às 4 da manhã do dia seguinte. Então, você que está com fome, ai meu Deus, como é que eu faço? Moro em Diadema, fecha tudo muito cedo, o que eu faço? Corra para o restaurante Havaí, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro, São Bernardo do Campo. Então, vamos lá? Vamos. Como a nutrição pode impactar a qualidade de vida na terceira idade? De todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma, né? O idoso, ele é uma criança grande. Tá? Fofinho, Por né? que, né, que nós falamos isso? Veja bem, o idoso, quando eu falo idoso, acima de 78 anos, idoso de fato, né? Vai ter uma desbiose intestinal, então ele já tem prejuízo de absorção de vitaminas do complexo B, tem prejuízo na absorção de proteína, existe um processo fermentativo maior, os food maps, né, que são os alimentos que têm potencial fermentativo para esse idoso, acaba sendo mais extremo, ele acaba sentindo mais. Existe a questão da disfagia, da dificuldade de deglutir, da mastigação, a dificuldade, a própria perda de massa muscular e de massa óssea inerente à idade, né, ao estado de envelhecimento bioquímico e orgânico. Então, a nutrição para a terceira idade, eu não digo nem que é para fazer assim, olha, é para trazer uma qualidade de vida. Não, é para viver a terceira idade. A terceira idade não é o fim da vida, é uma fase da vida, né?
O maior erro é as pessoas quererem bloquear o envelhecimento, né? Não, eu não quero envelhecer. Não, você deve envelhecer, mas envelhecer bem, né? O que você colhe na terceira idade é o que você faz na sua primeira, sua segunda idade. Então, assim, a nutrição para a terceira idade, eu costumo dizer que é mais importante que até o uso de medicamentos. É que a gente precisa ter uma sensibilidade maior para entender que é um público um pouco mais sensível a ser trabalhado, assim como crianças, tá? Olha, tem uma pergunta muito interessante, que as pessoas falam muito sobre a questão do fisiculturismo. Inclusive, às vezes a pessoa olha para você quando fala sobre cinturão, fala, nutricionista do fisiculturismo, né? Mas assim, o fisiculturismo muitas vezes é visto de uma forma polêmica nas redes sociais, Sim. você sabe disso. Como você trabalha esse tema de forma realista e sem demagogia com seus atletas? Bom, o fisiculturismo, ele está crescendo muito, Sim. né? Isso é bom. E agora até as mulheres, né? Sim, né? Isso é bom. Por que que isso é bom? Porque o fisiculturismo, né, ele, no desenvolvimento desse esporte, no crescimento desse esporte e na visibilidade desse esporte, ele, na sua essência, era uma prática empirista. O que que é ser uma prática empirista? Eu sou atleta, então eu preparo outro atleta. Ó, faz isso que eu fiz que deu certo. E hoje, graças ao desenvolvimento, né, nós temos mais profissionais hoje, Sim. profissionais médicos, dispostos a atender esse público. É um público que, na sua essência, sofre preconceito médico. Tenho que falar. Eu faço parte de uma mentoria médica e a gente discute isso. Se o cara chega com uma dor de estômago no médico, enfim, o cara tem uma pangastrite nervosa. Sim. E o cara é grande. Será que não é essas coisas que você tá tomando? Mas que coisa, né? Tudo já vai para esse lado, né? Então hoje nós nunca tivemos profissionais, médicos, nutricionistas e treinadores, pessoas que estudaram educação física, que fosse trabalhar com essa veia. Então era um público muito carente. Acontecia muita coisa ruim justamente por isso. Faz que deu certo para mim, então vai lá, eu acho que vai dar certo para você. Hoje nós temos profissionais que dedicam a sua vida profissional a isso. Médicos que na sua essência cuidam, que é o que todo médico deve fazer, cuidar. É uma profissão de cuidado, né? Que cuidam desse público. Então, um público que faz... O cara quando ele vai tomar hormônio, que ele vai procurar um médico, ele vai tomar hormônio, entende? Ele já vai tomar. Ele quer ir ser cuidado. E a partir do momento que o médico fala, não, isso aí vai te matar, ele fala, não, tudo bem, ele vai tomar do mesmo jeito. Ele vai tomar sem o médico, mas ele vai tomar do mesmo jeito. Então, assim, o que acontece é que parte do preconceito do fisiculturismo veio disso, tá? Pessoas acabando passando mal, falecendo, muitas vezes, né? Porque não tem um aporte na área de saúde. Não, esse público não é interessante, esse público é uma bomba a trabalhar, é um problema, tô fora, tô fora disso aqui, isso aí não é pra mim e tal. E esse tampar o sol com a peneira tá fazendo também se tornar um problema de saúde pública. Sim. Então, hoje, para os meus atletas que eu fico muito honrado... Eu fiquei sabendo que, inclusive, você teve uma grandes alegrias esse mês, né? Sim, sim. Fala para nós um pouco sobre isso. Isso, os atletas. É uma grande honra, né? O fisiculturismo, eu vivo com o fisiculturismo, mas não vivo para ele. É parte do que eu ensino para os meus atletas. O fisiculturismo, para mim, é um futebol do final de semana. É o que eu faço na minha essência. Eu faço dieta, eu treino a vida toda e o fisiculturismo é um fim para um meio. É algo que eu gosto, mas isso jamais pode atrapalhar a minha família, meu trabalho. Meu paciente não tem culpa que eu tô com fome. Ele vai ter o meu melhor, independente das condições que eu tenho ali naquele momento, né? Isso é parte do que eu ensino para os atletas. Sim. Eu ensino para o atleta, todos os atletas que eu preparo, 3 pilares básicos do que é ser um fisiculturista. Respeito. Você não é melhor do que ninguém porque você tem uma condição física superior. Uma gripe vai tirar isso de você. Tá? Saber que existe um dia depois da competição. Uau. Né? E tem um dia, tem outro dia depois. Você vai ter que lidar com tudo que você fez para chegar até ali. Então, quanto mais coerente for aquilo que você fizer, menores serão suas consequências. Percebam que eu falei menores, não disse zero. Tá? Então, saber que tem um dia depois, que não é se matar, acabar com a sua saúde, sacrificar relacionamento familiar, muitas vezes o relacionamento profissional, para que você ganhe um troféu pintado. E depois? Tem um dia depois disso. Então você vai precisar lidar com isso também. E a terceira coisa é que, na minha opinião, é o mais importante. É gostar de competir. Não de ganhar. O fisiculturismo é um esporte que você ganha primeiro de você. Ganhar dos outros é consequência, entende isso?
Sim. Você vai se vencer todos os dias. E se você chegar lá e tiver alguém melhor do que você, faz parte. Mas você já tem uma vitória de ter feito aquele trabalho para chegar até ali, porque é complexo, é difícil, é custoso, é muito complexo. Então eu ensino esses 3 pilares, o respeito e saber que tem um dia depois da competição e que se você quiser ter outras competições, isso vai ter que ser o seu maior trunfo, saber que eu tenho um dia depois. Então se eu quero fazer de novo, eu tenho que fazer as coisas com sabedoria. E o terceiro que o fisiculturismo você já ganhou de você, que é o mais importante. É que não é fácil não, né? A preparação... Se você não ganha de você, você vai ganhar de quem? Se você perde pra você, você vai ganhar de quem? Então é isso que eu ensino pros atletas. A preparação é uma loucura, né? A Sandra esteve aqui, ela falou que a preparação era sofrida, doída. E ela teve vitória agora, né? Sim. Hoje eu falo pros atletas o seguinte, né? É difícil. Não é fácil. Mas não é fácil. Mas pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim. Então, o nosso papel hoje, enquanto mentor de atletas, é justamente trazer para eles segurança, acima de tudo, saúde, bem-estar e longevidade dentro da prática esportiva, né? Então, por isso que eu falo, é difícil e é ruim. Não vou falar para você, nossa, é maravilha passar fome, ficar cansado. Não. Fica mal-humorado, diretor, quer matar o povo. Ela falou que chegou no marido e fala, amor, vai dar vontade de falar assim, pelo amor de Deus, sai da minha frente. Mas aí não pode, oi, meu bem, tudo bem, tô jóia. Porque é complexo, né? Quem o pessoal que tá assistindo aí, não sei se tem algum atleta assistindo, sabe que é complexo, sabe que não é fácil. Tem uns assistindo aí. Né? É complexo. Mas assim, o nosso papel é tentar trazer essa complexidade da forma mais simples possível. Eu nem sei se eu posso dizer isso, mas assim, no sentido de que a pessoa precisa viver aquela experiência de uma forma positiva e não ser uma ladeira abaixo, né? Entendi. E a alegria que a gente teve esse mês aí, tivemos um campeonato, né? Com 9 atletas e todos trouxeram troféus. Né? Então, gente, parabéns pro Matheus, né? Pra Mônica. O Júnior também que é o profissional que trabalha comigo lá no consultório também, então um respeito muito grande por ele, que é o cara que faz acontecer a parte das poses. Vocês não têm noção o quanto é complexo. Gente, agora aquelas poses ali é muito difícil, parece besteira, né? Mas aquilo é muito difícil de conseguir fazer e precisa-se, portanto, de um bom mentor. E nós temos ele, que é o Júnior. Um abraço para ele, é meu irmão. Um beijão no seu coração. E fomos para esse campeonato, né, com um leque muito diverso de atletas. Então, todos os atletas ali dentro das suas particularidades. Então, tínhamos atletas mais velhos. Tenho um atleta muito querido meu paciente há mais de 10 anos, o Rodrigo, hipertenso. Existe toda uma complexidade para fazer um trabalho com um paciente hipertenso. Caracas. Para ser fisiculturista, né, bariátricos. Então, assim, eles ganharam e eu fico muito feliz, mas, na verdade, quem ganhou foi eu. Né? Eu acho que minha mulher estava lá comigo, eu acho que eu chorei umas 3 vezes. Juro pra você, porque é como se você visse uma pintura sua ganhando. Isso, a essência. Você vê a vitória deles, eles felizes, chorando, né, ali contente, e saber que aquilo foi... Você participou. Você participou, né? Essa que é a essência do filme. O cara foi lá, fez um monte de coisa e ganhou um troféu pintado e tá lá chorando. Gente, só quem passa pra saber. Um amigo meu, o Márcio, queria mandar um abraço pra ele também, é um mentor médico, amigo meu. Ele fala que o fisiculturismo é um bichinho, que ele te morde. Entende? Que depois... eu vou lá uma vez, aí daqui a pouco você já foi 2, 3 e... Não para mais. Não para mais. E aí você vê esse pessoal... Mordeu, já era. Cara, foi uma alegria muito grande. Diretor, tem uma perguntinha aí pra ele? Tem uma pergunta aqui do Ale. Ele gostaria de saber sobre as bebidas lácteas que vende em supermercado. Que é o caso que a gente havia falado dos iogurtes, né? Uhum. É aquilo que eu falei. Ele só, por si só... Não vai ajudar muita coisa, né? Não é ruim, mas se eu tiver a oportunidade de tomar um iogurte, 2 ingredientes ali, que é só leite e fermento, e eu adicionar meu próprio whey protein, até se você for diluir isso no custo operacional, fica mais barato, porque cada iogurte desse custa em torno de 8 a 12 reais. Se o cara tomar um desse daí por dia, compensa mais ele comprar, por exemplo, um pote de whey e tomar com um iogurte que custa R$2,99. Não acho ruim, porém... Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso. Tá ouvindo, Ale? Mais econômico e mais... Esse Ale gosta de gastar dinheiro, viu, diretor? Manda pra cá, a gente gasta. Ô, Mendes, quero mandar um abraço especial pra você, pro meu amigo Mendes, lá no restaurante Havaí, tá? Um beijo pra você, Mendes. O Mendes estava viajando pro Nordeste, voltou todo morenão, todo queimado. Um abraço pra você, Mendes.
Aliás, gente, para todo o pessoal do Havaí, para as meninas, para Samara, tá? Uma galerinha de lá. E olha uma pergunta muito maluquinha aqui, que todo mundo quer saber. Isso aqui realmente é bem impressionante. Falando de redes sociais, você percebe impactos na saúde mental e possíveis transtornos relacionados à percepção do corpo? Sempre. Sempre. Não só relacionado à nutrição, mas para a vida, né? Muitas vezes as pessoas, elas vendem algo que elas não são, É né? Isso verdade. é fato. Então, gente, sem demagogia, tá? Trabalho com fisiculturismo, sou nutricionista, vivo isso todos os dias, tá? Muitas vezes vocês veem ali influenciadores digitais ali que fazem uso de recursos ergogênicos farmacológicos dizendo que não fazem. E aí a pessoa se frustra quando olha e fala, eu não consigo ser assim. Mas a pessoa não fala pra você que fez uma cirurgia, não fala pra você que tem um suporte farmacológico por trás daquilo. Caraca, eles E aí mentem. você fica frustrado, que você olha aquilo e fala, meu, eu não consigo. Tá? Até atleta. Tem atleta que fala que não toma nada. Pô, gente, hoje não dá mais. Para de mentir, atleta, caramba. não dá Hoje não dá mais, que isso. Vamos falar, vamos trocar ideia, vamos expor, isso é legal também. Fala a verdade. Você não vai estar incentivando ninguém a fazer uso, simplesmente você vai estar passando um panorama verdadeiro, tá? Então, assim, carros que muitas vezes não são das pessoas, casas que muitas vezes não são delas, condições financeiras que não pertencem a elas, vendem isso em redes sociais e aí daqui a pouco você tem uma vida boa, sabe? Você tem uma boa esposa, uma boa família, um bom emprego, né? É uma pessoa digna. E aí você passa a se sentir um nada quando você olha e fala, pô, mas eu não tenho esse carro. Nossa, a mulher, nossa, mas ficou grávida e agora já tá desse... Mas a mulher não fala, cara, que ela tem uma equipe de 30, 40 profissionais ali em cima dela, que ela vende a imagem dela, porque aquilo é o sustento dela. E aí a mãe do dia a dia, que muitas vezes ali tem 2, 3 filhos, faz 2, 3 empregos ali pra conseguir compor a renda dela, olha pra aquilo e fala, pô, não consigo. Daí que vem o poder da influência, né? As pessoas falam que usam coisas do qual elas não usam, que não vão fazer a menor diferença na vida delas pelo uso, fazem você acreditar que o que elas têm é devido àquilo que elas usam, e você compra algo que também não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Caracas. E aí as pessoas começam a se sentir frustradas, tá? O que eu mais tenho é, por exemplo, paciente perguntando pra mim, o cinturão é aquelas cintas modeladoras, se eu usar ela vai afinar minha cintura? Não, meu amigo, não tem como afinar a cintura. Vai apertar na hora. Mas tem Quando influenciador, tirar, não, quando mas tem tirar, influenciador que gente. usa e fala que vai, e aí a pessoa vai lá e faz aquilo. A Gente, suplemento pessoa, milagroso. meu Pô, você vê Deus. um atleta de fisiculturismo falando que ele toma um comprimido aqui, um pote que comprou na loja de suplemento, que ele vai tomar aquilo ali que você vai ficar igual. Cara, gente, Por favor, né? isso gera um problema. Você fala, não, eu sou um lixo. Eu não consigo, eu sou péssimo. Então, assim, as redes sociais são muito boas, mas são bem tóxicas também. É complicado, Tem né, que gente? tomar cuidado e fazer as escolhas certas, né? Exatamente. Central, a saúde da mulher é um tema central do seu trabalho, né? Quais cuidados nutricionais você considera fundamentais para mulheres de diferentes fases de idade? Olha só, eu não trabalho com crianças, né? Não é o público que eu atendo ali adolescentes. Quando a gente pensa, por exemplo, numa menina adolescente que já teve a menarca, a primeira menstruação, precisa comer, precisa ter calor. E muitas vezes tem aquele medo, não posso comer, precisa comer. Está em fase de desenvolvimento gonadotrópico, né? Está com os hormônios aflorindo, isso vai mudar totalmente a composição corporal dela, massa muscular, gordura, né? De fato, ela vai se tornar uma mulher no que anatomicamente falando. Para isso, nós precisamos ter, por exemplo, vitaminas importantes, tá? Minerais importantes como a tirosina, que tem um papel fundamental no eixo tireoidiano feminino, não só da mulher, mas do homem também, mas principalmente da mulher nessa fase, tá? Pensando na mulher ali um pouco já ali acima dos 40 anos, a suplementação de selênio, muitas vezes a suplementação de cálcio, tá? O cálcio ele é importante durante a vida toda. Agora, o fato toda mulher que eu pego no consultório, com raras exceções, sempre tem deficiência de vitamina B12. Nossa. Se vocês forem olhar dentro do deadline médico da vitamina B12, preconiza-se que a vitamina B12 ela deva girar em torno de 372 a 392 miligramas ali, no mínimo. Então a mulher tem 380 miligramas de vitamina B12 no sangue, tá baixo. A mulher ela tem que ter um nível acima, porque tem a menstruação, existe o risco de desenvolver uma anemia megaloblástica, né? Então a suplementação de vitamina B12 para a mulher em todas as fases da vida é importante. O ferro também para mulheres que têm problema, por exemplo, endometriose, mioma intrauterino, que tem fluxo hemorrágico menstrual, a suplementação de ferro é de extrema importância, tá?
E quando a gente chega na fase da menopausa, aí nós temos uma série de suplementação de alimentos que são importantes, né? Os alimentos que têm os fitoestrógenos, né? Que mimetizam o efeito do estradiol. O estradiol é de extrema importância para a saúde da mulher, né? Vou citar 3 parâmetros aqui que eu vejo e noto, e é fato, que a mulher sofre muito. Primeira coisa, o estradiol é um hormônio que vai ser produzido ali nos ovários, portanto, a falência ovariana decorrente da menopausa vai acabar com o seu estradiol. O estradiol ele tem a responsabilidade de ter uma interação com a paratireoide, onde é produzido um hormônio chamado paratormônio, que tem também, por sua vez, a responsabilidade de transportar o cálcio do sangue para os ossos e vice-versa, tá? Então é natural que a mulher, na fase da menopausa, tenha algum grau de osteopenia. A suplementação de cálcio aí é quase inquestionável. Alimentos, fonte de cálcio. Fundamental. Suplementação de vitamina D, o colecalciferol, tá? A forma biodisponível da vitamina D, de extrema importância, porque tem a ver também com a absorção de cálcio. Então, a saúde da mulher ela é muito importante em todas as fases. Não que a do homem não seja, mas a mulher tem essas particularidades. Por exemplo, grande parte, a majoritariedade de nódulos tireoidianos e hipotireoidismo vem das mulheres. É mais comum hipertireoidismo em homens. São raras exceções mulheres com hipertireoidismo, tá? É mais comum em homens. É mais comum em homens, mas é um volume muito pequeno. Já na mulher, a mulher já tem mais propensão a desenvolver, por exemplo, problemas tireoidianos. Então, a suplementação de aminoácidos, alguns aminoácidos, como a tirosina, a L-tirosina, né, acaba se mostrando importante para a saúde tireoidiana também. Magnésio, aí por aí vai. Muito bom. Muito bom, gente. Olhar para o lado, chegando ao final. Eu tenho uma perguntinha para você aqui. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria que você contasse para nós uma coisa que te marcou muito nesse tempo, nessa carreira, nessa fase sua, que você falou assim, não, eu nasci para cuidar de pessoas, eu nasci para isso. O que te motivou? O que te marcou? São muitas coisas, assim, né? Mas eu só queria falar uma coisa, que a nutrição é para todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, a nutrição é para todos. E minha esposa está aqui, ela vai lembrar disso, né? Eu atendi uma mãe e filho muito simplórios, né? Financeiramente falando. Uma dificuldade, de fato, ali em estar no consultório, né? E nós deliberadamente escolhemos ali que não seria interessante, né, receber por aquela consulta. Não faria sentido, entende? Sim. A saúde é para todos, Sim. entende? Muito bem, e ali a gente fez o trabalho com o maior amor, o maior carinho. E no Natal, você lembra disso? No Natal, né, muito simples, tá? Eu quero que vocês entendam, quando eu digo simples, que são de fato muito simples, tá? E a senhora, mãe do garoto, trouxe para Luísa um pano de prato. Eu nunca mais vou esquecer disso. Nossa, emocionante, né? Aquilo era o melhor. Eu ganho muitos presentes, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas aquele pano de prato, porque era o melhor dela, sabe? Entendi. Então, aí eu falei assim, é isso. Então, troféu, dinheiro é bom, todo mundo precisa, de fato, né? Mas troféu, o dinheiro por si só, não é só por isso. É por essas coisas. Da pessoa falar assim, olha, doutor, muito obrigado, viu? Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Ou atender um paciente que vem de longe para cá e fala, eu viria até a pé. Isso que faz eu amar o que eu faço. É saber que eu faço parte de alguma coisa maior. Entendeu? É como eu falo, rico eu não sou. E muito provavelmente não vou ficar. Mas o que eu posso me falar para as pessoas é que realmente eu me sinto parte da vida das pessoas. É isso. Muito legal, né? E para finalizar, você atua em família, né? Sim. Com sua esposa, filho e equipe. Como essa dinâmica familiar influencia o atendimento e as experiências dos pacientes? Bom, eu acredito que meus pacientes gostam mais da Luísa do que de mim. Eu sou o carrasco, né, segundo eles. É fantástico. O pessoal fala assim, vou trabalhar com a minha esposa, dá problema. Não. Na verdade, o consultório, ele é o que ele é por causa dela. Ela tá aqui hoje, a Luísa. Minha esposa, sócia, companheira, amante, amiga, tudo. É o meu pilar, minha parceira. Tá comigo nos campeonatos lá, eu deitado no chão lá. Tá nos campeonatos, ela vai? Vai, eu tô lá passando fome, bravo, lá jogado no chão, ela tá lá. Tá comigo no consultório. Cara, muito bom, né? Ela é a essência feminina do consultório, que faz o consultório ser o que é, né? Meu filho trabalha comigo também, né? E faz um papel excepcional na recepção, todos adoram ele, né? E eu costumo falar que todos, né, recebem os seus respectivos aportes financeiros decorrentes do consultório, mas todos
comem aquilo que o consultório produz, então entendem a importância de cada paciente. O Jonathan entende a importância de ter uma boa recepção, a Luísa entende a importância de tratar bem o paciente, assim como eu. Então eu não preciso falar para ela, você tem que tratar melhor, ela trata. Eu não preciso falar pro Jonathan, você tem que dar atenção, ele dá. Então assim, a gente funciona muito bem. E eu me sinto muito feliz em trabalhar com a minha família. Eu me considero um ser abençoado de poder ter uma boa mulher, uma boa companheira e ter bons filhos, né? São parte do que eu sou e são parte do legado da Sintrão Saúde e Performance, sem dúvidas. Maravilha, diretor. Meus parabéns, viu, Parabéns Sintrão? mesmo, Obrigado. parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu por agradeço. tudo que você está construindo aí. Obrigado, eu agradeço. Muito obrigado. Quer mandar um abraço para alguém, diretor? Você também, Quero mandar Sintrão? um abraço para minha esposa que está em casa. Ah, tá em nos casa hoje. assistindo. Hoje ela não tá quis em o pilates casa. dela, não é? Meu Não, hoje ela Deus. teve compromisso, não foi possível. Rose, um Agradecer beijo todo pra o pessoal você. aqui do chat, Rocha, Luiz, Guilherme, Marceleza, Ale Bertoldo, Giovânio, a galera toda aqui que esteve com a gente, fez perguntas e participou. Agradecer mais uma vez o Sintrão Muito obrigado. pelas informações, pelos ensinamentos. Você deu aula aqui hoje. Muito obrigado, verdade. viu? Muito obrigado. Verdade, Parabéns muito mesmo pelo seu trabalho. Muito E obrigado. é isso. Muito obrigada. Você quer mandar um abraço para alguém? Essa câmera aí tem a galera te assistindo, seus Bom, atletas quero- também. Quero mandar um abraço aí para todos do Sintrão Team 1% Bodybuilding, porque é 1% todo dia. Vocês sabem a importância disso e sabem o quanto que eu respeito isso, o fisiculturismo. Quero mandar um abraço para todos os meus pacientes, porque não existe nutricionista sem paciente. Então, obrigado por todos que acreditam no meu trabalho. E eu queria mandar 4 abraços. 5, na verdade, tá? Primeiro, vai pro Sintrão verdadeiro, que é meu pai. Meu fã número 1. Um beijo pra você, pai. Você é embaçado, certo? O segundo vai pro meu irmão, que é um dos grandes homens que eu conheço na minha vida. Um pai excepcional. Então, um grande abraço pra ele se estiver me assistindo. Beijo pro seu irmão. Te amo. Mateusão, Matheus Rodrigues, trabalha no consultório, treinador. Um abraço pra você, irmão. Tá fazendo toda a diferença. Júnior, Antônio Júnior, professor de pose, e em breve aí personal também. Faz toda a diferença no consultório, vocês são muito importantes, tá? E um abração especial pro meu amigo Márcio Bach, Dr. Márcio Bach. Cara, um cara excepcional, um dos melhores médicos que eu tive a oportunidade de conhecer e que contribui de forma concisa pro meu trabalho. E parte do que eu faço hoje, eu aprendi com você, cara. Então, um beijo no seu coração e obrigado pela sua grandeza. É isso. Eu quero te agradecer imensamente, tá? Por tudo que aconteceu hoje. Tenho certeza que muitas pessoas aprenderam bastante, né, diretor? A gente aprendeu aqui, Com como ele certeza. disse, deu aula. Obrigado. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua trajetória, né? E sua Muito história obrigado. que é maravilhosa. Muita gente, né, que copia, quer ser como você. Eu quero ser igual ele, quero aprender, Obrigado né? a todos. Isso, Eu espero que seja um bom exemplo, né? Obrigado. isso é muito bom, né? Quando você vê lá alguém pegando o seu nome, postando, falando Pô. que é o melhor. Isso é muito emocionante, né? Não tem preço, gente. Tem, com certeza. Às vezes eu acho que é até mentira, né? Eu agradeço, obrigado. Obrigada, um abraço pra sua esposa que tá aqui, linda, maravilhosa. Ó, sortudo você, hein? Ela é a rainha. Obrigado, diretor. Um beijo, Rosilda. Obrigado. Um abraço pro pessoal do chat, todo mundo. Um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus. E até quinta-feira. E se eu falar pra vocês quinta-feira, gente, eu vou estar recebendo aquele pessoal que estão jogando dinheiro na cidade de Diadema, diretor. Porra, É, não caiu nenhum Tomara aqui, que ele hein? jogue esse dinheiro aqui. Não caiu nada aqui não. Eu jogo pra mim também, importante. Ai, um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus. Gente, até mais. E o Olhar Plural fica por aqui. Beijo.